Por trás do brilho e glamour da era dourada de Hollywood, encontra-se uma realidade mais sombria, muitas vezes não mencionada. Muitas das figuras mais icônicas de Hollywood lutaram silenciosamente contra o vício em álcool. Enquanto alguns conseguiram manter suas carreiras nos trilhos, outros viram suas vidas e carreiras desmoronarem devido à bebida. Alguns até causaram escândalos por estarem visivelmente bêbados no set. Então, sem mais delongas, aqui estão os 25 piores alcoólatras da história de Hollywood. Primeira, Frank Sinatra. Além de ser um dos cantores mais icônicos de sua geração, Frank Sinatra também é bastante conhecido por causa de seu vício insano em álcool. Sim, você ouviu direito. Na verdade, fontes revelaram que ele prefere Jack Daniels a qualquer hora do dia. Mas espere, tem mais, porque ele é muito específico quanto à maneira que quer que sua bebida seja preparada. Sua mistura exclusiva consistia em 4 cubos de gelo, 2 dedos de Jack e um toque de água no copo clássico de whisky. Dizem que ele chegava a beber uma garrafa inteira de Jack Daniels por dia para o espanto de seu médico. A vida de Sinatra foi um espetáculo perpétuo, incorporado nos filmes clássicos dos quais ele fazia parte. No entanto, as coisas mudam drasticamente sempre que ele se embriagava, e fontes revelaram que seu temperamento podia mudar dramaticamente, levando a confrontos com jornalistas ou outros membros do elenco. Houve até uma vez em que sua ex-esposa supostamente se escondeu no quarto depois de vê-lo beber gin, o que indicava uma virada para a agressividade. Se você está se perguntando quão terrível é seu vício em bebida, digamos apenas que ele, seus amigos próximos e algumas elites de Hollywood já se chamaram em tom de brincadeira de equipe olímpica americana de bebida. Sinatra morreu em 1998 aos 82 anos, deixando um legado que estava inextricavelmente ligado ao seu amor por bebidas alcoólicas. Ele foi sepultado com uma garrafa de Jack Daniels em seu caixão, uma homenagem apropriada ao seu duradouro afeto pelo querido whisky. 2. Richard Burton. Você pode acreditar que durante o auge de sua embriaguez nos anos 1970, Burton consumia 2 a 3 garrafas de vodka todos os dias? Como resultado, ele desenvolveu uma péssima reputação na era dourada de Hollywood por seu consumo excessivo e aberto de álcool, com pouco respeito pela imagem pública. Na verdade, ele uma vez garantiu sem vergonha a um diretor que se absteria de beber no projeto deles, apenas para esclarecer que isso significava limitar-se a uma garrafa de vodka por dia. Burton até afirmou que se considerava sóbrio depois de beber 2 garrafas, e todos nós sabemos que estar sóbrio era precisamente o que ele não estava, certo? Apesar dos seus problemas pessoais, Burton deu uma atuação excepcional no filme de 1966, Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Seu desempenho excepcional lhe rendeu uma indicação ao Oscar, mas seu alcoolismo continuou a atormentá-lo. Isso ficou evidente durante a produção de The Klansman, quando ele teve que filmar várias sequências sentado ou deitado devido à sua falta de equilíbrio. Após o término das filmagens, Burton corajosamente internou-se em um centro de recuperação fechado para enfrentar seu vício. Durante um turbulento divórcio de Elizabeth Taylor, ele eventualmente se dedicou à sobriedade. No entanto, o impacto de seus anos de consumo excessivo já tinha cobrado seu preço, e Burton morreu de cirrose hepática e falência renal em 1984. 3. Joan Crawford, após se casar com o CEO da PepsiCo, Joan Crawford foi nomeada como embaixadora oficial da empresa, utilizando sua fama para vantagem comercial. E você ficará surpreso com os benefícios que vinham com ser a embaixadora de uma das maiores empresas de refrigerantes da época. E claro, Crawford fez questão de aproveitar isso. Como embaixadora da Pepsi, ela fez turnês globais. Durante essas turnês, a atriz tinha pedidos muito específicos de bebidas em cada parada, que incluíam 2 galões de Smirnoff, 1 galão de Bourbon Old Forester, 1 galão de whisky escocês, 1 galão de Gin Beefeater, 2 garrafas de champanhe e, naturalmente, uma caixa de Pepsi. Mas eu acho que todos podemos concordar que ela mal tomava um gole de sua Pepsi e preferia se deliciar com o álcool de sua escolha. 4. Leonard Nimoy. Nimoy era mais conhecido como Sr. Spock, mas por trás de seu querido personagem, ele lutava contra o vício em álcool enquanto filmava o lendário Series de Star Trek. Até o próprio Nimoy admite que usava álcool para lidar com os dias difíceis e longos na produção. Por outro lado, William Shatner, co-estrela de Nimoy, comentou que Nimoy usava o álcool como escudo contra as enormes expectativas da fama. E o que começou como uma bebida tornou-se um padrão de dependência impulsionado por sua propensão ao comportamento viciante. Felizmente, Nimoy decidiu que era hora de buscar tratamento e se submeter à reabilitação para enfrentar seu alcoolismo logo após o término das filmagens de Star Trek. No entanto, isso se provou um fracasso. Apesar de seus esforços para superar esse problema, Nimoy acabou sucumbindo a outro hábito: fumar. Isso eventualmente tirou sua vida aos 83 anos. Sua reputação como Sr. Spock continua.
mas seus desafios pessoais servem como um lembrete sóbrio das dificuldades reais que sustentam os grandes personagens que adoramos. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor era famosa por sua beleza e brilho durante a era de ouro de Hollywood. Apesar de seu sucesso, ela lutou contra o alcoolismo e o vício em opioides por muitos anos. Em 1983, ela virou notícia como a primeira celebridade a buscar tratamento voluntariamente no Betty Ford Center. Betty Ford, a esposa do então presidente dos Estados Unidos, Gerald Ford, criou esta instituição de reabilitação. Foi fundada para ajudar aqueles que lutam contra o vício. Inspirado no próprio caminho de recuperação de Betty Ford, corajoso da Taylor, a decisão de enfrentar seu vício representou um marco em sua própria vida, mas também teve uma influência tremenda em inúmeras outras pessoas que estavam secretamente lutando com problemas semelhantes. Ela ajudou a desestigmatizar o vício e a iluminar o caminho para a recuperação ao admitir publicamente suas dificuldades em buscar tratamento. Taylor, agora livre do vício, adquiriu um novo propósito além da atuação, defendendo a conscientização, prevenção e pesquisa sobre a AIDS. Com sua nova plataforma, ela usou sua celebridade e influência para promover a conscientização e angariar fundos para iniciativas de pesquisa e tratamento. Nesse sentido, o caminho de Elizabeth Taylor da dependência a ativismo representa uma jornada da escuridão para a luz, encorajando milhões de americanos a buscar ajuda e proporcionando esperança aos necessitados. Cary Grant. Cary Grant, famoso por seu charme nas telas, lutou contra o alcoolismo na década de 1950 e procurou terapia para superá-lo. No entanto, seu caminho para a recuperação tomou um rumo inesperado quando seu médico recomendou LSD, um medicamento então novo. Grant encontrou consolo e iluminação nas experiências psicodélicas induzidas por LSD e abraçou as maravilhosas aventuras que elas proporcionavam. Ele até apresentou a substância a alguns de seus amigos, incluindo Judy Balaban, filha do presidente da Paramount, que disse: "Imaginei que se era bom o suficiente para Cary Grant, era bom o suficiente para mim." Estima-se que Grant participou de aproximadamente 100 sessões de terapia como parte de seu tratamento. Embora incomum, essa técnica mudou sua visão da vida e aumentou sua satisfação geral. Grant viveu uma vida tranquila até sua morte aos 82 anos, criando um legado que foi além da tela prateada para englobar seu triunfo pessoal contra o vício. Oliver Reed tinha uma presença fascinante no cinema e encantou o público com suas interpretações de muitos vilões infames. Além disso, ele era conhecido por seus lindos olhos azuis e cicatrizes faciais que adquiriu após uma briga de bar enquanto estava embriagado. Além do mais, o espectador não pode ignorar seu grande talento de atuação, que foi infelizmente obscurecido pelo seu alcoolismo. Reed ganhou destaque por seus papéis na trilogia Os Três Mosqueteiros, Oliver Twist's Treasure Island e Gladiador, entre outros 120 filmes. Infelizmente, ele morreu após terminar seu trabalho em Gladiador como resultado de uma competição de bebida com homens da Marinha Real em uma taberna em Malta. Antes de tudo isso, ele era o ator mais procurado de Hollywood. Até Ridley Scott escolheu Reed pessoalmente para o lendário papel de Próximo em Gladiador, mas apenas com a condição de que ele se abstivesse de álcool durante as filmagens. No entanto, ele se envolveu em uma briga que mudará completamente sua vida. Reed precisou de 63 pontos por causa disso. Por causa da cicatriz permanente que criou, ele achou que sua carreira cinematográfica havia acabado, mas não acabou. Então ele saiu por conta própria e fez o que mais gostava. Bingo, vida da festa Reed, foi a um pub uma noite antes de terminar de filmar seu último filme, Gladiador, e bebeu 8 garrafas de cerveja, 3 garrafas de rum e muitos shots de whisky. Infelizmente, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu logo depois. O que é surpreendente é que, quando solicitado a refletir sobre sua vida emocionante, Reed frequentemente mencionava um único arrependimento: não ter esvaziado todas as bebidas dos pubs e não ter dormido com todas as mulheres do mundo. Michael Landon, bem conhecido por seus papéis clássicos em Bonanza e Little House on the Prairie, personificou o personagem íntegro e respeitado na televisão por décadas. No entanto, por trás da fachada havia uma luta contra o vício em álcool e Valium, lançando uma sombra sobre sua imagem impecável. Enquanto seus colegas de trabalho estavam cientes de seus hábitos de bebida até certo ponto, eles desconheciam o quanto ele consumia. Enquanto no local, Landon misturava secretamente uísque no café e vodka em outras bebidas, integrando sua dependência perfeitamente na sua rotina diária. Mesmo quando as filmagens terminavam, ele continuava a se divertir no bar do bairro, bebendo como se não houvesse amanhã. Melissa Gilbert, que interpretou sua filha na tela em Os Pioneiros, refletiu sobre sua infância e disse que não sabia do hábito oculto de Landon de beber vodka da caneca de café. Ela comentou:
Tenho certeza de que ele é uma das razões pelas quais quase sempre escolhi homens que cheiravam a álcool. Dean Martin era a definição de legal e... Sua aparência levou todos a presumirem que ele era um grande beberrão. Ele uma vez afirmou: "Sinto pena das pessoas que não bebem, porque quando acordam de manhã é o melhor que vão se sentir o dia todo." Como resultado, muito do personagem de Martin no palco girava em torno da ideia de um bebedor alegre e afável. No entanto, seus amigos alegavam que tudo isso era uma encenação, com Martin frequentemente bebendo nada além de suco de maçã em seu copo. Acontece que a simples presença de uma bebida e um cigarro elevava sua reputação a proporções lendárias. Como resultado, homens procuravam imitá-lo. Enquanto as mulheres queriam estar Pelo nele. seu público, Martin era um pai dedicado que estava sempre presente para o jantar e normalmente se limitava a uma bebida cada noite com sua esposa. Bem, Sua professora. sessão estava fortemente ligada ao álcool. Martin parecia caminhar numa linha tênue entre o excesso e o controle, sabendo quando se conter. Ele morreu em 1995 aos 78 anos, deixando um legado de charme e carisma que ia além de seu personagem teatral. Barbara Payton. Barbara Payton foi sem dúvida uma candidata no início dos anos 1950. Ela era uma atriz em ascensão na lista B, com ligações a homens proeminentes como Bob Hope e seu marido Franchot Tone. Ela era originalmente de Minnesota antes de se mudar para Hollywood, onde rapidamente se tornou uma das estrelas mais conhecidas das décadas de 1940 e 50. Ela até apareceu com artistas famosos como James Cagney, Gary Cooper e Gregory Peck. Entretanto, sua carreira sofreu uma queda e ela se tornou viciada em álcool. Isso resultou na perda de sua atratividade, seu sustento e em várias confrontações com as autoridades devido à embriaguez pública. Ela até chegou a emitir cheques falsos e se envolver com prostituição. No entanto, a vida pessoal de Payton era um caos. Ela teve casos com praticamente todos os homens que encontrou, além de relacionamentos violentos, roubo e vários encontros com a polícia. Durante os anos 1960, o consumo de álcool piorou, levando a uma existência miserável. Sua vida tomou um rumo bastante drástico quando ela perdeu a custódia de seu filho devido ao seu estilo de vida. Ela foi então acusada de embriaguez pública em 1962, depois de ser vista dormindo em uma estação de ônibus na Sunset Boulevard com um casaco e maiô. Depois disso, ela foi mais uma vez presa por desordem pública enquanto estava embriagada em uma festa barulhenta à tarde, e assim ela logo começou a passar inúmeras horas em bares e pubs. Infelizmente, ela morreu aos 39 anos de doenças cardíacas e hepáticas. John Barrymore, este ator clássico, é membro da lendária família Barrymore de artistas. Ele era uma personalidade bem conhecida no início do século XX, muitas vezes considerado um dos melhores de todos os tempos. Curiosamente, ele ganhou destaque por sua interpretação de indivíduos simpáticos lutando contra o alcoolismo, apesar de suas próprias dificuldades com a bebida. Talvez seja por isso que ele se destaque em seus papéis, embora ele fosse mais conhecido por suas interpretações extraordinárias de peças shakespearianas e sua cativante atuação como Sr. Hyde. Seu passado difícil e anos subsequentes agravaram seu problema com a bebida. De fato, sua segunda esposa o encontrou tentando beber seu perfume. Sim, esse era o quão terrível era seu vício. Em 1933, ele participou na popular comédia cinematográfica de George Cukor, Dinner at Eight. Neste filme, ele retratou um de seus primeiros papéis de bêbado como um ator alcoólatra. Infelizmente, sua carreira deteriorou-se tremendamente ao longo dos anos devido ao seu alcoolismo contínuo. Por causa do impacto negativo em sua memória, ele foi forçado a depender de cartões de memória para terminar seus papéis, o que marcou o fim de sua carreira profissional. Infelizmente, Barrymore morreu aos 60 anos, eventualmente sucumbindo a doenças relacionadas ao consumo de álcool. 12. Peter O'Toole. É difícil acreditar que alguém com olhos azuis tão brilhantes e deslumbrantes como Peter O'Toole possa ser considerado um dos beberrões mais notórios de Hollywood. Em uma entrevista franca com David Letterman, O'Toole atribuiu seus hábitos de bebida aos padrões culturais de sua geração, que enfatizavam o consumo de álcool independentemente dos compromissos diários. Ele até afirmou que a bebida o ajudava a atuar melhor na tela. Um incidente notável diz respeito à produção de Lawrence da Arábia, particularmente a cena que mostra um ataque de camelos. Tanto O'Toole quanto seu co-estrela Omar Sharif tinham medo de camelos e escolheram permanecer embriagados durante a performance.
Essa escolha é frequentemente chamada de coragem líquida e ilustra até onde os atores podem ir para superar seus medos. Quando perguntado sobre isso, O'Toole apenas riu e admitiu que não se lembrava muito da cena porque estava muito bêbado. Bem, pelo menos ele não esqueceu suas falas, certo? 13. Robert Shaw. Acho que todos podemos concordar que Tubarão 1975 foi uma produção bem caótica. Por quê? Bem, o elenco teve que lidar com muitos desafios durante as filmagens que incluíam, mas definitivamente não se limitavam a tubarões agressivos, mares agitados e colegas de elenco irritados. Por exemplo, Robert Shaw agravou as tensões no set ao beber uísque escocês durante as longas sessões de filmagem, resultando em laços tensos com seu co-estrela Richard Dreyfuss. A embriaguez constante de Shaw foi um problema recorrente durante a produção, exceto em uma sequência crítica na qual seu personagem é mostrado como bêbado. Essa cena certamente foi fácil, né? De qualquer forma, Dreyfuss mencionou abertamente que gosta de ver seu co-estrela sóbrio, enfatizando seu desagrado pelo estado embriagado do ator. Certa vez, Dreyfuss revelou que estava farto e tomou a liberdade de pegar um copo de álcool da mão de Shaw e literalmente jogá-lo no oceano. Acho que todos podemos concordar que eles deveriam ter feito isso desde o primeiro dia. 14. Jan Michael Vincent. Jan Michael Vincent foi um ícone em Hollywood. Ele era bastante conhecido por sua aparência marcante e por seu papel na popular série de TV Airwolf. E você não vai acreditar que ele já foi a personificação do charme no auge de sua carreira. Sua carreira começou com um encontro quase de conto de fadas, quando chamou a atenção de um caçador de talentos de cinema, enquanto servia na Guarda Nacional do Exército da Califórnia. Essa oportunidade o catapultou para um sucesso rápido, permitindo-lhe trabalhar ao lado de artistas proeminentes como Robert Conrad, Brock Hudson, Charles Bronson, John Wayne, Burt Reynolds e Robert Mitchum. No entanto, o que deveria ser uma carreira que começou com imenso potencial terminou em tragédia. Isso ocorreu após o uso excessivo de álcool e drogas por Vincent levá-lo a um beco sem saída. Tudo aconteceu depois que Vincent alcançou um dos maiores marcos de sua carreira ao ganhar um cheque recorde por sua participação em Airwolf, tornando-o o ator mais bem pago da história da televisão na época. No entanto, sua enorme riqueza permitiu-lhe entregar-se a vícios perigosos como cocaína e álcool. Durante a segunda e terceira temporadas de Airwolf, seus vícios tornaram-se mais evidentes, causando atrasos na produção e estouros no orçamento, o que acabou levando ao cancelamento repentino da série. Também foi relatado que ele foi preso por dirigir embriagado. Pior, ele se envolveu em um acidente de carro, resultando em ferimentos como uma coluna quebrada e a perda de uma perna. Mas isso não termina aqui, pois também houve registros de violência doméstica contra sua namorada. E com o passar do tempo, sua aparência perfeita e rosto encantador sofreram com o envelhecimento precoce, devido ao abuso de substâncias. Antes de continuarmos, se você quiser ver mais histórias de Hollywood, não deixe de se inscrever e compartilhar na seção de comentários abaixo o que você gostaria de ver no próximo vídeo. 15. Errol Flynn. Ele era o epítome do charme e machismo, e seu papel como o icônico espadachim em filmes como Robin Hood e Capitão Blood deixou uma impressão duradoura. Nos bastidores, no entanto, sua vida era uma montanha-russa de decadência, depravação e aventura incessante. Este famoso conquistador orgulhava-se de sua imagem como sedutor, um guerreiro forte, um fanático por cocaína e um amante fervoroso da garrafa. Flynn encontrou-se não apenas brindando com Fidel Castro em Cuba, mas também em sua casa de solteiro em Malibu, que ele compartilhava com o colega ator David Niven. Se você está se perguntando quão ruim era o hábito de bebida dele, bem, vamos apenas dizer que ele ganhou um apelido interessante. Especificamente, as pessoas o chamavam de cirrose à beira-mar devido ao volume de álcool consumido dentro das paredes do seu barco privado. No entanto, isso não para aqui. De acordo com fontes, Flynn organizava festas loucas impulsionadas por sexo, álcool e cocaína. Sua devoção à arte do excesso era tão grande que ele chegou a entrar em sets de filmagem embriagado. Mas todas as coisas boas devem chegar ao fim, e o prazer de Flynn foi interrompido quando ele desmaiou em um elevador no início dos seus 30 anos. Após isso, um médico informou de que seu coração e pulmões haviam sido irremediavelmente danificados. No final, ele morreu de ataque cardíaco quando tinha apenas 50 anos. 16. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart é considerado o melhor ator masculino na história do cinema americano. Isso se deve principalmente às suas frequentes indicações ao Oscar e às espetaculares atuações em clássicos atemporais. É fácil ver por que Bogart conquistou tanto respeito entre os atores de Hollywood. No entanto, em sua vida pessoal, ele era famoso por beber com frequência. Bogart, de acordo com um de seus amigos, é um homem bastante agradável até por volta das 11h30 da noite.
Amigos próximos afirmam que ele se transforma em uma versão diferente de si mesmo. Durante esses momentos, ele pode ficar furioso, teimoso ou até rude e violento. À medida que sua grande carreira continuava, sua bebida começou a afetar seu desempenho. Ele frequentemente chegava ao set embriagado ou com ressaca. Em um incidente, ele apareceu de pijama, recusando-se a trabalhar, e em vez disso, andava de bicicleta pelos estúdios da Warner Brothers. Enquanto filmava o filme de aventura Sahara, ele era conhecido por hesitar em sair do camarim até que sua então esposa, Mile Method, lhe trouxesse uma garrafa térmica cheia de martinis. Bogart raramente passava muito tempo sem estar muito embriagado, mesmo quando não estava trabalhando em um filme. Houve também um caso em que ele fugiu embriagado de um restaurante com o cofre deles e o abandonou na Beverly Hills Boulevard. Ele também acabou no tribunal depois de socar 2 mulheres que tentaram pegar o panda de brinquedo que ele havia levado a um clube de elite como companheiro de bebida. Apesar de beber ao lado de artistas como Richard Burton e Frank Sinatra, Bogart frequentemente se metia em problemas e foi finalmente proibido de entrar em pubs, tabernas e clubes. Seu hábito ao longo da vida de beber e fumar prejudicou sua saúde. Em 1956, ele foi diagnosticado com câncer e morreu pouco depois. Mesmo em seus últimos dias, ainda podia ser visto apreciando um copo de xerez. William Claude Dukenfield, W.C. Fields, foi um ator renomado e um dos melhores comediantes da América. Ele é mais conhecido pelo seu tempo impecável e rabugice hilária, e integrou perfeitamente sua atitude da vida real com seus personagens na tela. Ele também é conhecido por sua distinta voz nasal e, claro, por sua personalidade extrovertida e gosto por drama. Fields alcançou a fama em seus 50 e poucos anos, mas sua vida quase terminou prematuramente alguns anos depois. Isso ocorreu após seu consumo de bebida ter alcançado um grau extraordinário, com relatos indicando que ele consumia mais de 2 litros de gin todos os dias. Isso resultou em sérios problemas de saúde, incluindo delirium tremens, e após mal conseguir terminar filmes como Pop em 1936 e The Big Broadcast em 1938, a Paramount o demitiu, apesar de seu alcoolismo persistente. Field teve uma fase de recuperação significativa. Por volta dessa época, ele se tornou um regular no popular programa de rádio Chase and Sanborn Hour em 1937, onde encontrou paz e a tarefa relativamente fácil de transmissões de rádio. Essa popularidade no rádio permitiu que ele preservasse seu status de celebridade enquanto sua saúde se recuperava, finalmente permitindo que ele retornasse ao cinema. Fields passou os últimos 22 meses de sua vida no sanatório Los Encinas, em Pasadena, Califórnia. No dia de Natal de 1946, o feriado que ele dizia detestar, ele teve uma hemorragia gastrointestinal catastrófica e morreu aos 66 anos. Bernard Lee teve uma carreira muito ativa nas artes cênicas, com meio século de experiência como ator e mais de 100 atuações em filmes e televisão em seu currículo. Ele começou sua aventura aos 6 anos de idade, experimentando produções teatrais antes de se tornar bem conhecido na indústria cinematográfica. Sem dúvida, seu maior sucesso foi interpretar o papel de M, o comandante do Serviço Secreto Britânico, em 11 filmes de James Bond. No entanto, a vida pessoal de Lee foi marcada por tragédia. A morte trágica de sua amada esposa em um incêndio doméstico, um assalto horrível e problemas financeiros não resolvidos o levaram a uma condição de miséria e alcoolismo. Acreditava-se que seu vício era tão sério que durante as pausas das filmagens da série de televisão Edgar Wallace, ele era confinado em seu camarim para evitar beber álcool. Apesar dessas medidas, Lee supostamente encontrou uma maneira de satisfazer seu desejo empregando alguém para enviar um canudo pela fechadura, permitindo-lhe beber clandestinamente. Na verdade, o famoso bebedor Richard Burton alegadamente afirmou que não conseguia igualar a tolerância ao álcool de Lee quando o superou na bebida. Lee morreu aos 73 anos de câncer de estômago, que foi provavelmente causado pelo seu alto consumo de álcool. Russell. Gayle Russell era uma atriz que nunca aspirou a se tornar famosa, mas se encontrou nos holofotes por causa de sua aparência impressionante. Como uma jovem tímida e introvertida, ela preferia a solidão de seu quarto a socializar. Mas quando um executivo da Paramount viu sua beleza, sua mãe a persuadiu a aceitar um teste de triagem. Russell então se casou com o ator Guy Madison em 1949, apesar dos relatos de que ela estava romanticamente envolvida com seu colega de elenco John Wayne. Seu casamento com Madison foi difícil, resultando em divórcio em 1959. O consumo de álcool de Russell aumentou por volta desse período, e sua carreira cinematográfica parou em 1952. O caso de divórcio de Wayne agravou o hábito de beber, resultando em várias prisões por dirigir embriagada. Ela decidiu procurar ajuda e foi para um sanatório em Seattle para terapia.
Russell voltou à cena em 1955 após seu divórcio, com um papel em 7 Homens Sem Destino, produzido por John Wayne. Ela continuou a participar de muitos outros filmes, mas sua luta contra o álcool permaneceu. As coisas tomaram um rumo dramático quando ela foi encontrada morta em sua residência em Los Angeles. A causa da morte foi listada como alcoolismo agudo e crônico. 20. Spencer Tracy. Primeiro, deixe-me fazer uma pergunta. Você já imaginou ver a palavra álcool em cada página da biografia de alguém? Bem, o álcool teve uma influência significativa na vida conturbada do icônico ator Spencer Tracy, tanto que James Curtis usou a palavra algumas vezes ao longo de sua biografia. A luta de Tracy com o álcool foi tanto prejudicial quanto bem conhecida. Registros médicos de uma visita em 1942 a Johns Hopkins fornecem informações sobre o histórico de bebedeira de Tracy, afirmando que ele começava retiros alcoólicos após terminar um filme, que duravam cerca de 1 semana ou 10 dias a cada 8 meses. Apesar de entender as consequências, Tracy não conseguia resistir à tentação do álcool. Por isso, ele se isolava em hotéis luxuosos, faltando a compromissos e frustrando todos ao seu redor. O remorso de Tracy por sua embriaguez rapidamente se tornou uma fonte de miséria, alimentando seu comportamento destrutivo. Mesmo após 5 anos de abstinência, ele admite desejar martinis sempre que os vê. Seu amigo, o diretor Joseph Mankiewicz, reconheceu a vergonha de Tracy e a importância disso em sua luta contra o alcoolismo. A luta de Tracy foi caracterizada por intensa tristeza, humilhação e cicatrizes auto-infligidas de sua dependência, que deixaram um impacto duradouro em sua vida e profissão. O renomado ator de terror tem uma história turbulenta e triste quando se trata de álcool. Pode-se até dizer que é sua história de horror pessoal. Em seus últimos anos, ele desenvolveu dependência de morfina e também uma reputação por beber. O uso de drogas e álcool afetou negativamente sua saúde mental, resultando em situações angustiantes que demonstraram sua espiral rumo à escuridão. Um evento em um set de filmagem exemplificou o problema de Lugosi com o álcool. O diretor Ed Wood, que havia trabalhado com Lugosi em vários filmes, o viu deitado atrás de uma cortina, dominado por seu vício. Lágrimas escorriam pelo rosto do fantasma enquanto ele segurava um revólver apontando diretamente para o diretor. Naquele momento emocional, Lugosi disse palavras assombrosas a Wood, acrescentando: "Ed, vou morrer esta noite e quero levar você comigo." Sem dúvida foi uma terrível representação da miséria e desespero de Lugosi, mas Wood, que havia lutado contra o alcoolismo, conhecia as profundezas da angústia de Lugosi. Na verdade, ele sabia exatamente do que Lugosi precisava naquele momento. Foi para encontrar paz, portanto, ele pegou o desejado uísque escocês e serviu a Lugosi sua bebida favorita. Quando Lugosi tomou um gole do calmante Elixir, a pistola foi deixada cair e a tensão começou a diminuir. 22. Lon Chaney Jr., conhecido por seu talento como ator de personagens, os fãs ficaram chocados ao saber que Chaney realmente lutava contra o alcoolismo e a depressão. Sua forte bebedeira afetou sua saúde, levando ao câncer e a doenças do fígado. Mas antes de sucumbir aos seus vícios, ele teve uma carreira bem glamurosa, mas também tumultuada. Após a filmagem de Abbott e Costello contra Frankenstein, ele tentou suicídio, mas sejamos honestos. A jornada de Chaney foi trágica, especialmente por causa de seus hábitos de bebida, que o colocavam em apuros na maior parte do tempo. Por exemplo, ele foi banido da mansão de William Randolph Hearst por tentar embebedar Marion Davies, mas as pessoas ainda o adoravam. E apesar das acusações de estar bêbado durante um programa de TV ao vivo, alguns defenderam sua performance como profissional. Albert Finney. O ator inglês, reconhecido por suas atuações notáveis em filmes como Tom Jones, Assassinato no Expresso do Oriente e Erin Brockovich, teve uma carreira distinta que deixou um efeito indelével no mundo do cinema. No entanto, ele estava abrigando um demônio pessoal. Finney era um grande bebedor durante a maior parte de sua vida, consumindo muitas pints no almoço e além. Refletindo sobre sua vida, ele uma vez reconheceu abertamente o quanto bebia e, embora se divertisse na maioria das vezes, começou a questionar como ainda conseguia fazer isso à medida que envelhecia. Após ser diagnosticado com câncer de rim em 1984, ele decidiu corajosamente parar de beber. Felizmente, ele sobreviveu à enfermidade e continuou a encantar o público com sua incrível atuação. Ele trabalhou até 2012, mas Finney morreu em 2019, aos 82 anos, deixando um legado de grandes performances que serviu como um lembrete das dificuldades emocionais que enfrentou ao longo de sua vida. Broderick Crawford, bem conhecido por seu papel como chefe Matthews na série de televisão Patrulha Rodoviária, lutou contra o alcoolismo durante toda a sua carreira.
E você sabia que participar do programa semanal intensificou sua dificuldade, forçando o elenco e a equipe a descobrir métodos para acomodar sua condição? Como resultado, todos envolvidos na produção tornaram-se criativos. Algumas cenas que pareciam mostrar Crawford casualmente encostado em uma parede foram na verdade filmadas enquanto ele estava deitado no chão. Eles até reconstruíram o cenário de forma criativa para dar a ilusão de uma parede reta quando vista de cima. Infelizmente, os problemas de Crawford com o álcool refletiam os de seu personagem. Ele foi preso várias vezes e acusado de dirigir sob a influência de álcool, o que resultou na suspensão da sua carteira de motorista. Ironicamente, ele ficou conhecido dentro do California Highway Patrol, ou CHP, como Old 502, referindo-se ao código de rádio da polícia que indica condução sob efeito de álcool. Mesmo no local, Crawford subornava a equipe para lhe entregar bebida alcoólica, gerando atrito com a empresa de produção do programa e laços tensos com a patrulha rodoviária da Califórnia. Seu consumo de álcool se tornou tão problemático que o programa teve que recorrer ao seu consultor técnico da patrulha rodoviária para mantê-lo sóbrio. No final, o álcool cobrou seu preço em Crawford, deixando um impacto duradouro em sua vida pessoal e profissional. 25. Gig Young. Na tarde de 19 de outubro de 1978, o renomado ator americano reconhecido por suas atuações premiadas faleceu inesperadamente. Isso ocorreu depois que Young apontou uma arma para a parte de trás da cabeça de sua esposa Kim Schmidt e puxou o gatilho, matando-a instantaneamente. Após esse crime horrível, Young, 64 anos, virou a pistola contra si mesmo e tirou a própria vida. Eles estavam casados há apenas 3 semanas, sendo Kim Young a 5ª esposa. E agora, eu sei que a maioria de vocês está perguntando o que poderia ter motivado alguém a cometer atos tão hediondos. Honestamente, ninguém tem certeza sobre o motivo, e Young levou a razão para o seu lugar de descanso final. Mas uma coisa é certa. Ele teve uma vida difícil, o que a maioria das pessoas acredita ter contribuído para suas ações. Sem falar em como a carreira de Young foi prejudicada pelos efeitos negativos do álcool e dos medicamentos. Seu vício em Valium, juntamente com o alto consumo de álcool, teve um impacto negativo em sua vida profissional. Ele foi até expulso do set da comédia Blazing Saddles no primeiro dia de filmagem, devido a um colapso induzido pelo uso de substâncias. Apenas imagine quão terríveis eram seus vícios naquela fase. Apesar dos seus problemas pessoais, Young conseguiu entregar performances memoráveis, incluindo seu papel notável em The Twilight Zone. No entanto, sua carreira não foi suficiente para mantê-lo à tona, já que continuou a lutar para se livrar do seu problema com o álcool. Por causa disso, ele tragicamente tirou a própria vida com uma bala de 38 calibres. Embora trágicas, essas histórias devem servir como um lembrete sombrio do impacto devastador do abuso de substâncias nos indivíduos e em seus entes queridos. Isso é tudo sobre os maiores beberrões de Hollywood. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e conferir nosso próximo vídeo para mais histórias de Hollywood.